Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira para crescermos na profundeza das grandezas de Deus. Graça e paz, bem-vindos sejam todos. Passando por aqui mais uma vez para fazer aí um vídeo resposta, atendendo aqui o nosso amado irmão Flávio Ferreira, e que ele está me fazendo uma pergunta aqui sobre o último inimigo a ser vencido. E ele pergunta se para que a morte fosse vencida, se não faltaria acontecer, não faltaria acontecer isso de fato. Essa mensagem do apóstolo Paulo que ele cita aqui é 1 de Coríntios 15, e ele pede atenção aqui para os versículos 51 até o 54. Então, eu quero te explicar primeiro uma coisa, falar bem rápido, que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, viu? Se vocês não puderem assistir de uma vez, você assiste de duas vezes, porque eu não posso passar a mensagem agora e depois dar continuidade no outro vídeo, entende? Fica um pouco, você fica com o entendimento fica parado para depois você continuar. Então eu vou fazer agora, tudo de uma vez. Então, respondendo aí o nosso amado irmão Flávio Ferreira, eu quero te dizer que para você entender um determinado assunto da Bíblia, você não entende somente abrindo só um versículo, ou dois versículos, ou mais versículos. E que muitas vezes você tem que ler texto, contexto, e muitas vezes até o capítulo inteiro, para você poder ter entendimento. Entende, meu amado? Então, o que eu vou fazer para te responder? Eu vou abrir a Bíblia inteira e vou falar pós ano 70, pós ano 70, antes do ano 70. Vou te falar antes da cruz e depois da cruz, para que você tenha um entendimento geral o que é a volta de Jesus, quem é o Jesus, para quem foi, e a escatologia consumada. Entende, meu amado? Então, olha, não perder muito tempo, 3 minutos já. Então, a outra observação que eu gostaria de fazer é que nós aqui da graça de Deus, nós estamos tentando levar o entendimento para as pessoas que vivem ainda no véu da religião, sendo enganada, recebendo engano, mentira desses cães chamados pastor, que só pregam anátema, maldição. E que vocês têm que abrir o Novo Testamento e mandar o cãozinho abrir. Entende? Quem vive antes da cruz, quem vive no Antigo Testamento, tá esperando o Messias. O Messias é que ficou de voltar, meu amado. No primeiro pacto, no antigo pacto. Esperando o que já aconteceu. E que você está fazendo o que não tem mais. Batismo nas águas, jejum, dízimo. Antes da cruz, nós não. Antes da cruz, os que nasceram antes do ano 70, os que viveram antes da cruz, eram todos pecadores. E depois da cruz, Lira, e depois do ano 70, depois da consumação da escatologia consumada, depois da cruz, todos que nasceram depois da cruz, já nasceram justificados. Justificado do pecado, eu falei isso hoje meio-dia, entende? Então, um exemplo disso é Davi, que ele dizia, a minha mãe me concebeu no pecado. Aí o cara vai falar para vocês, tá vendo aí, Davi era pecador, imagine nós.
Meu amado, Davi, ele nasceu antes do ano 70. Então, o pecado ainda existia. O pecado não tinha sido tirado do mundo. Então, Davi, a mãe de Davi, concebeu ele no pecado. E nós? Nós já nascemos sem pecado, meu amado. Nós nascemos justificados. Nós somos depois da cruz. Nós somos do Novo Testamento. Então, como que a gente pode começar a entender isso? Olha, eu vou abrir para você aqui, presta atenção, tá? Que eu vou resumindo aqui as explicações. Hebreus 10, 36. Paulo pregando aos hebreus, tá? Então, olha, Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem foi que ficou de voltar? O Filho do Homem. Nós não somos do Filho do Homem. Vocês precisam ter esse entendimento uma vez por toda. Então, o povo de Israel que estava esperando Jesus, estava esperando o Messias. Entende? E quando Paulo diz para os hebreus, com efeito temos necessidade de perseverança. Perseverança por quê? Porque eles estavam debaixo da grande tribulação. Então, eles tinham que perseverar para poder ser salvo da grande tribulação. Que o pastor diz que é salvo para a vida eterna. Mas a vida eterna, pastor, não é por perseverança. A vida eterna foi por graça. Nós já estamos salvos. Entende, meu amado? 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, olha, quando Paulo diz aqui para eles que ele viria dentro de pouco tempo. Pouco tempo é o quê, meu amado? O que é pouco tempo? 1 ano, 2 anos, no máximo 3. Então, eles lá estavam esperando o Filho do Homem para juiz contra eles, contra Israel. Nós não entramos em juízo, nós já nascemos justificados. Entende? Então, olha, presta atenção, todos eles que viviam antes do ano 70, eles tinham que ter perseverança para passar pela grande tribulação, para ser salvo da grande tribulação. Então, eles estavam aguardando depois desse acontecimento, do que diz lá em Mateus 24, 1 até o 34, eles tinham que perseverar. Então, ele lá estava aguardando o Filho do Homem como juiz para o juízo final. Esse juízo final, nós não estamos incluídos. Nós já nascemos justificados. Nós não entramos em juízo. Entende, meu amado? Olha, todos os apóstolos, todos, eles estavam anunciando a volta dele. A volta dele, do Filho do Homem. Então, olha, eu vou abrir aqui em Mateus 24, 6, 14. Presta atenção, vai raciocinando, vai ligando um texto a outro, para você poder ter entendimento uma vez por todas. Olha, Mateus, esse livro de Mateus, do 24, do 1 ao 34, junto com Daniel 9, 24, isso daqui é o esclarecimento total da volta do Filho do Homem, que se deu no ano 70. Não para nós, mas somente para Israel. Então, olha, deixa eu te explicar, porque o tempo corre pouco, corre muito, 9 minutos já. Mateus 24, olha, do 6 ao 14, presta atenção, olha.
Então, olha, tudo isso daqui, né? Tudo isso daqui é antes do ano 70, tá? Tudo isso daqui que eu estou lendo para vocês é antes do ano 70. Então, Mateus 24:6. E certamente ouvireis ter um destino tatário, né, meu amado? E nós existia? Claro que não. Ouvireis. Nós não existia, meu amado. Entenda isso. Bote a cabecinha para funcionar. E certamente ouvireis falar de guerra, que eles trazem isso tudo para hoje. E bota para o futuro esses ignorantes. Esses doutores, esses doutores em teologia. Esses infelizes fazem isso para te enganar, meu amado. Que com certeza eles entendem isso aqui. Então, olha, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vedes, não vos assustei. Você está vendo que tudo isso aqui tem um destinatário. Era para o ouvinte dele. Quem era, Lira? O discípulo. Não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação. Essa nação contra nação era lá, os reis, as cidades circunvizinhas. Entende, meu amado? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Então, olha, isso daqui que eu estou lendo, para eles lá, era para o futuro. Era para o ano 70. Era para a consumação daquele século. E para nós, hoje, é passado. Que o teu ladrão bota para o futuro para te roubar. Então, no 8 ele diz: porém, tudo isto é o princípio das dores. 9. Então, sereis. Sereis, não está falando comigo e não está falando contigo, meu amado. Mesmo porque nós não temos 2000 anos, nós não existia. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eles trazem tudo isso aqui para hoje. Aí inclui você. 10. Nesse tempo, qual era o tempo? O tempo que viria, o ano 70. Muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, falando com os discípulos. Até o 14. 11. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tudo isso botando para o ano 70, meu amado. Para a consumação daquele século. Não é para hoje, não é para o futuro. 12. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí o pastor disse aí, ó, tá vendo? Você não pode faltar um culto. Você não pode deixar de fazer uma macumba da Santa Ceia. Você não pode deixar de limpar a igreja. Você não pode deixar de ir lá para minha casa para lavar a minha cozinha. Porque você tem que perseverar. Esse infeliz aí fala isso. Para enganar o filho de Deus. E Lira, essa perseverança aqui para a salvação é o quê? A grande tribulação, meu amado, que viria. As guerras, tudo isso aqui que ele falou, ó. Nesse tempo onde se escandalizar, tudo isso daqui, guerra, terremoto, fome, era para ser salvo disso, da grande tribulação. Não tem nada a ver com o que esse desgraçado prega aí. Por que, Lira? Porque, meu amado, salvação é por graça. Pela graça sois salvo, e isto mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, você já está salvo. 14. E será pregado, olha. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, falando bem rápido, né? O mundo de então, o fim do mundo, era aquele período de tempo do mundo Aion. Aquele século, aquela geração em que Jesus de Nazaré
e todos os discípulos e o povo de Israel estava passando. Que esse mundo ia acabar quando? No ano 70, com a consumação do século e com a volta do Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Para quem? Só para ele, para Israel. Nós não estamos esperando, meu amado. Nós somos do Cristo ressuscitado. Entende? Que esse teu cão aí diz que ele vem buscar a igreja. Ele não vem buscar a igreja, ele já está em nós. Nós somos templo e morada dele, ele já habita em nós. Entende, meu amado? Então, olha, o mundo de então, aquela geração, ela ia terminar. Mas que para isso acontecer, tinha que acontecer o quê? Tinha que ser pregado este evangelho. Tinha que ser pregado o evangelho para todas as nações. Qual eram as nações? Nessa geração, já está com quase 2000 anos, mais de 2000 anos, o que existia? Somente Israel, as cidades circunvizinhas e Roma. Somente, não existia mais nada. Não existia Brasil, não existia Europa, não existia Estados Unidos, não existia Portugal, não existia nada disso, meu amado. Então, esse evento aqui foi passado só para Israel. Então, para que tudo isso acontecesse e chegasse o fim daquela geração do ano 70, tinha que acontecer o quê? O evangelho tinha que ser pregado primeiro. Só ia findar aquela geração com a pregação do evangelho. E quem foi que foi determinado para pregar o evangelho? Pedro, Tiago e João, para pregar o evangelho da circuncisão, o evangelho do reino de Deus, que dizia que o reino estava próximo. Então, olha, vamos aqui, vamos andar aqui para não ficar longo demais. 1 Pedro 4,17, você vai ver que todos eles, todos os apóstolos, eles estavam pregando, anunciando o evangelho e anunciando o quê? A volta dele, a volta do Filho do Homem. Para quê? Como juiz, meu amado, como juiz para Israel, porque só eles entraram em juízo, que eu já expliquei isso. Então, olha, 1 Pedro 4,17 e 18, olha, porque aqui é Pedro falando aos ouvintes dele, falando para o povo de Israel, para os judeus, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o primeiro... se primeiro vem por nós quem, Pedro? Os judeus, não é nós, brasileiro. Aqui não fala com nós, meu amado. É isso, o entendimento é esse. Então, ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, pelos judeus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, né, esse acontecimento aqui do qual Pedro está anunciando seria somente para Jerusalém, entende? E isso daqui não pode ser botado para o futuro. Por que, Lira? Porque, meu amado, olha, ele diz que é chegado a hora, ele falando lá com os judeus, e ele diz que o templo, né, pela casa de Deus, o que era, Lira, no antigo pacto, na primeira aliança, o que era a casa de Deus lá em Israel? O templo. E ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Então, meu amado, cadê a casa de Deus, pastor? Cadê a casa de Deus? Cadê o templo? Para você poder botar isso aqui para o futuro? Meu amado, hoje o templo somos nós. Hoje a igreja somos nós. Depois do ano 70, a igreja é espiritual, meu amado. O templo caiu. Então, continuando desmascarando esses cães aí,
E respondendo a nosso amado irmão aí, Flávio Ferreira, Tiago 5, 8 e 9, Tiago também estava pregando o evangelho, falando para os judeus da volta dele, da consumação daquele século, da consumação daquele mundo, do mundo Aion, do período de tempo daquela geração, não é dessa. Então, olha, Tiago 5, 8, 9. Olha, Tiago 5, 8 e 9. Tendes vivido... Não, Tiago 5, 8, 9. 8. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Todos os apóstolos, meu amado, todos os apóstolos aqui anunciando a volta do Senhor e dizendo que está próximo. E o teu Satanás chamado pastor, mandando tu esperar Jesus, e já morreu quantas gerações da tua família esperando Jesus? Jesus não ficou de voltar para os gentios, meu amado. Jesus, ele já voltou só para Israel. O nós é o Cristo ressuscitado. Ele já está em nós, ele habita em nós. E nós somos depois do ano 70. Entende? Não tem mais tempo para começar o juízo pelo tempo. O tempo lá caiu. Ele já voltou. Então, ele diz aqui no 9, irmãos, não vos queixeis um dos outros para não serdes julgado. Eis que o juiz está à porta. E o teu pastor, olha, Jesus está às portas. Está às portas, cãozinho, por que ele não entra? Mentiroso. Então, Tiago, ele está pregando aqui aos judeus, meu amado. Ele e todos eles, pregando aos judeus, avisando, orientando eles que estava próximo à volta dele. Próximo por quê, Lira? Porque aqui é tudo do ano 70. Todo o Novo Testamento foi todo ele escrito antes do ano 70. Não tem nenhuma carta escrita depois do ano 70. Entende? Se tiver a invenção desses cães, desses doutores, desses infelizes aí que estudaram para enganar o mundo todo. Entende? Isso aí é que é o verdadeiro Satanás. Então, continuando aqui, olha. Então, todos eles, os discípulos aqui estavam pregando para Pedro, Tiago e João, olha, Apocalipse. Pedro, João, falando aqui para a igreja da Ásia, Apocalipse 1:3, olha. Todos eles anunciando a volta dele, do Filho do Homem, que se deu no ano 70. Apocalipse 1:3, ó. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Você está vendo? Todos eles lá, os apóstolos, anunciando a volta dele e dizendo que estava próximo. Então, João está anunciando a vinda dele. Se ele não soubesse o tempo, né? Se ele não soubesse o tempo, ele não estava dizendo que está próximo. Ele dizia, olha, não sei o tempo, é qualquer dia, qualquer hora, ninguém sabe. Mas não, ele está dizendo, olha, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, esses cães aí chamados pastor, né? Eles roubam, eles adulteram, eles humilham as pessoas, ele faz com que as pessoas vivam contra Deus, e eles vão roubando, vão ficando ricos e mandando você esperar Jesus. E quando é que vai chegar? Quando é que ele vai vir? Não vai vir nunca, porque ele não ficou de voltar. Olha, meu amado, pelo amor de Deus, deixa eu te falar uma coisa. O Cristo ressuscitado, né? Ele não ficou de voltar para a igreja do novo pacto. Ele não ficou de voltar para o gentio. Paulo foi levantado por Deus para avisar para nós
que nenhuma condenação há contra nós, e que o mistério que estava oculto de todos eles lá, inclusive dos profetas, é que ele, Cristo, ele já está em nós. Ele já está em nós. Então, olha, Romanos 10, 18, Paulo também pregando aqui, pregando o evangelho para que pudesse se consumar aquela geração, aquele período de tempo, aquele século, com a volta do Filho do Homem como juiz para Israel. Tinha que ser pregado primeiro o evangelho a todo mundo. Então, olha, Romanos 10, 18, olha, meu amado, mas pergunto, Paulo falando aos romanos e eu lendo para vocês, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, Lira, qual é esse confim do mundo? Esse confim do mundo, né? Se refere somente à terra habitada, aquele período de tempo, meu amado. É isso. E o evangelho foi pregado a toda aquela geração, aquele mundaion, aquela terra habitada. Por quê? Porque ele disse lá em Mateus que o evangelho tinha que ser primeiro pregado e todo mundo ouvir o evangelho para que ele pudesse voltar, se consumar a escatologia. Então, né, Paulo, o evangelho foi pregado a todo mundo antes do ano 70, naquela geração. Então, veio o fim. Ele viria, meu amado, como juiz. Olha, deixa eu te explicar aqui, Mateus 24, 14, olha, 27 minutos já, mas isso aqui é muito maravilhoso para o teu entendimento, entende? Você tem que ter um pouco de paciência, e se você não quer assistir isso daqui de uma vez, você dá uma parada, e depois você assiste o resto, para o teu entendimento. Mateus 24, 14, olha, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, esse mundo era o mundo do então, o fim da geração. Entende? Viria quando? O fim de tudo. Depois que esse evangelho fosse pregado. Esse era uma das coisas que tinha que acontecer primeiro. E Paulo falou aqui que foi pregado. E que isso daqui não é mentira. A mentira é do teu pastor, amado. Eu estou lendo, estou abrindo capítulo, estou abrindo versículo. Então, continua aqui, olha. Mateus, Atos. Olha aqui quem foi que ajudou a pregar esse evangelho. Quem foi que foi escolhido por Deus para pregar esse evangelho. Olha, Atos 9:15. Olha, mas o Senhor lhe disse, aqui falando com Paulo, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, né, Paulo, ele estava com essa missão também, para pregar o evangelho para o gentio. Então, o evangelho foi pregado e todos os eleitos, eles foram arrebatados naquela geração. Vou te mostrar aqui, né? Pega um copo d'água aí com açúcar, para você, porque você pode passar mal, porque isso daqui não se prega na dita igreja. Na dita igreja só tem macumba. Traz aí o teu tudo. Traz o teu Isaac. Pega a chave da vitória. Pega aí o envelope.
Quem é que está no mistério? Quem é que está pingando óleo? Quem é? Quem foi que foi para o monte? O que prega aí nessa praga chamado de sistema evangélico é isso, meu amado. Não dá esse entendimento aqui. E que vocês precisam dar ouvido isso aqui, meu amado. Dar ouvido para quê? Para vocês deixar de ser humilhado. Para vocês deixar de ser enganado. Para você deixar de ser roubado, meu amado. E viver contra Deus. Quando você se arruma dizendo que vai para a tua igreja, né? Você já está contra Deus. Mateus 24, eu vou ler do 1 ao 34. Pega aí um copinho com água e açúcar, porque você pode passar mal. Olha, Mateus 24, 31 ao 34. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. De uma a outra extremidade do céu, daquele tempo. Então, todos aqueles que viveram nessa geração, com a volta do Filho do Homem, nessa geração, é o que está dizendo aqui, eles foram arrebatados. Olha, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E ele diz assim, olha, 32, presta atenção. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e a folha brota, sabei que está próximo o verão. 33. Assim também vós, falando com os discípulos, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, aqui no 31, voltando, né? Para tu poder entender melhor, ele com a própria boca dele, ele prometeu que ele iria escolher todos os eleitos. Todos os eleitos que viveram antes do ano 70, ele iria escolher todos eles, e eles seriam arrebatados juntamente com os que dormiam, com os mortos. Olha, Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Então, todos os escolhidos de Deus daquela geração, daquele período de tempo que se consumou no ano 70, né? Todos eles foram reunidos. Todos eles lá, eles foram reunidos de uma a outra extremidade do céu. Então, e quando seria isso, Lira? Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Esta geração é a geração dele, a geração que ele estava vivendo, não é a nossa geração. Isso daqui já se passaram 20 gerações. Então, ele disse que esse arrebatamento, esses que seriam escolhidos, todos os eleitos que seriam escolhidos, que não passaria daquela geração, meu amado. Daquela geração. Então, deixa eu te explicar. Então, olha, todos os eleitos, eles foram arrebatados juntamente com todos aqueles que esperavam o arrebatamento. E quem é que esperava o arrebatamento? Quem era que estava esperando o arrebatamento? Esse acontecimento aqui, né? Tudo isso daqui ia acontecer no Cristo ressuscitado, no Filho do Homem, somente para os judeus, para os hebreus. Isso daqui tinha que se consumar para começar uma nova era, o Novo Testamento. E que
Todos os eleitos, eles foram arrebatados juntamente com eles, todos eles lá esperavam o arrebatamento. Então, você entender isso daqui, né? Você entender isso é importante, porque você vai parar de esperar Jesus voltar. Porque esse Jesus aqui, esse Jesus não ficou de voltar para você, meu amado. Eu vou te explicar aqui, isso daqui, tudo que eu estou explicando para tu, todo esse acontecimento, antes do ano 70. E quem era que estava aguardando? Não somos nós. Quem estava aguardando isso daqui foram os judeus. E que todos eles já passou por isso aqui e que já está já está com mais de 20 gerações. Então, olha, eu vou te mostrar aqui, vou te mostrar aqui 1 de Coríntios, chegando perto aonde o rapaz está perguntando aí, 1 de Coríntios 15, 24, 26, para você poder ter o entendimento. 1 de Coríntios 15, 24 a 26, olha. Falando aqui, quando Paulo diz assim, eu vou ler e vou te explicar, bem rápido, 36 minutos. 24, 26. 24. Olha. E então virá o fim. Aqui, ó, Paulo falando, afirmando o que Jesus de Nazaré falou lá em Mateus. Então ele diz assim, ó, 1 de Coríntios 15, 24. E então virá o fim. Quando Paulo, quando ele Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho de Homem, que era o próprio Deus. Deus é só um, meu amado. Isso aqui é manifestações. E que acabou no ano 70. Entende? No ano 70, o Filho do Homem, ele entregou o reino a Deus, dá a entender que é como se ele fosse, como se fosse dois. Mas que na verdade não é só um. Deus é só um. Então, terminou a manifestação dele como filho. E ele passou a ser Deus em todos os eleitos. Então, olha, 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Quem seria essa potestade e esse poder que teria que ser destruído? O Império Romano. Então, no 25 ele diz, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, né, Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho de Homem, como Filho do Homem, depois de ter feito todas as coisas, chegaria ao fim. E que daí para frente é o Cristo ressuscitado. Então ele diz aqui, ó, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 26, até o 28. 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. A pergunta aí do Flávio, né? Então, só observando, né? Essa morte do qual Paulo está se referindo aqui não é a morte biológica. Isso daqui é espiritual. E que essa morte aqui não é nem a morte espiritual e nem a morte biológica. Entende? Eu vou te explicar aqui o que é a morte do qual Paulo está se referindo. 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, Deus. 28, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando ele consumar todas as coisas, quando ele voltar como juiz para Israel, o Filho do Homem, o Jesus de Nazaré, então ele vai se sujeitar a Deus. Então,
veio o fim. Olha, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, aí acabou a manifestação de Deus como Filho na volta dele. Na segunda volta do Filho do Homem, para Israel somente, como juiz. Então, olha, quando, deixa eu falar para vocês todos, antes da cruz, quando as pessoas morriam, quando os eleitos de Deus dormiam, a carne virava pó, o corpo terreno virava pó, e o espírito que é o Filho de Deus, ele ficava preso no ágio, na sepultura, no cemitério. Então, aguardando o quê? Aguardando a volta dele, do Filho do Homem. Para quê, Lira? Para que esses corpos, que Paulo chamou o corpo de humilhação, fosse transformado num corpo de glória, igualzinho o dele. Então, só quem dormia, só aqueles que os espíritos ficavam presos, que Paulo chamou do corpo de humilhação, somente antes do ano 70 que ele não tinha vencido a morte, então eles ficavam presos esperando o que? Esse acontecimento, a volta do Filho do Homem. Entende, meu amado? Então, olha, antes do ano 70, a manifestação a manifestação do Filho teve um fim, acabou a manifestação dele no ano 70. Então, eu vou abrir para vocês aí, pega outro copo d'água aí, tá? Bota bastante açúcar, abre aí Mateus 27. Você nunca ouviu falar nisso daqui, olha. Teu pastor não prega isso, meu amado, porque ele só tem macumba e assalto. Então você viu aí, né, que todos aqueles que nasceram, que morreram antes do ano 70, todos, eles, os eleitos de Deus, os que não eram filho de Deus ficava preso, acabava, perecia, deixava de existir. E os eleitos de Deus, eles ficavam presos no ágio, que eles chamavam os que dormem, os que estavam mortos. Então, os espíritos ficavam dormindo no ágio, esperando essa manifestação do Filho do Homem. Entende? Que era a consumação de todas as coisas. Olha, Mateus 27, 43 minutos, vai acabar já. Mateus 27, 50 a 53. Olha que coisa linda, maravilhosa. Olha, preste atenção. Esse acontecimento aqui, né, foi na primeira ressurreição de Cristo. Entende? Foi na sua ressurreição, não foi na sua volta, não foi na sua segunda volta. Mateus 27, 50. E Jesus clamando clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Então, aqui foi quando Jesus respirou pela última vez e morreu. Entregou o Espírito. 51. Eis que o véu do santuário caiu, se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Meu amado, o sistema religioso, nunca que ele vai pregar isso daqui. Nunca que ele pregou. Vocês nunca ouviram isso daqui. Vocês nunca leram. Então, quando Jesus ressuscitou, né? Aqueles santos, porque santos somos nós. Nós quem? Os espíritos.
Não é o lira. O lira de santo não tem nada. É os espíritos. Então, ele diz aqui que os santos que dormiram, quando Jesus ressuscitou, eles ressuscitaram juntamente com ele, meu amado. Olha, e Jesus clamando outra vez, vou ler de novo, porque isso aqui é muito lindo, meu amado. Mateus 24, 27, 50, 53. E Jesus clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Olha, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. 52. Abriram-se o sepulcro. O cemitério abriu as covas onde os Espíritos de Deus estavam presos. Abriu. Olha, abriram-se o sepulcro e muitos corpos de santos, muitos espíritos que dormiam, ressuscitaram, meu amado. 53. E saindo do sepulcro, eles saíram do sepulcro com um corpo glorificado, olha. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, lá em Jerusalém, e apareceram a muitos. Então, você vê, né, a diferença do que é se pregar com a mente de Cristo para essa macumba que está aí fora, com o intuito somente de te enganar e te roubar, e manter você escravo, cativeiro dessas empresas montadas só para roubar. E que ninguém não pode fazer nada, meu amado. Só você ouvindo isso aqui e entendendo e esvaziando essa sinagoga. Você vai entendendo e vai pregando para outro. Você vai entendendo e vai pregando para outro. Que foi o que eu fiz, eu era daí. E eu estou aprendendo só, meu amado. Eu estou aprendendo. Estou aprendendo com quem, Lira? Com o Espírito Santo. Então, esse mesmo acontecimento aqui, né, foi o mesmo acontecimento que aconteceu com Jesus de Nazaré, que no terceiro dia ele voltou e apareceu a mais de 500 pessoas. E eles aqui, igual a nós, normal, homens que morreram desde o começo do século até o ano 33, eles foram ressuscitados juntamente com Cristo. Agora, deixa eu te explicar uma coisa aqui, Júnior. O que tu tá querendo saber é quando olha, esse acontecimento aqui foi o que? Foi do primeiro ano do século daquela era até o ano 33. Então, os que morreram ficavam presos no ágio. Né? Então, presta atenção. Como a morte ainda não tinha sido vencida, então, aqueles que morriam do ano 33 até o ano 70, acontecia a mesma coisa. Os eleitos de Deus que morriam, o corpo virava pó e o Espírito de Deus, o Filho de Deus, ficava preso na sepultura, no ágio, no inferno. Então, por que, Lira? Porque a morte ainda não tinha vencida. E o que era a morte? O ministério de condenação e morte, a lei de Moisés. Essa era a morte a ser vencida. Então, como depois desse acontecimento o templo ainda estava de pé, então a lei ela permaneceu em vigor. O ministério de condenação e morte permaneceu em vigor. Então, ainda não tinha, a morte ainda não tinha sido vencida. Então, aqueles que morreram até o ano 33, eles foram ressuscitados e saíram lá do túmulo. E como o templo, como eu já falei, ainda estava de pé, então a lei, ela continuava e a morte permanecia.
Por quê? Porque a lei de Moisés, do qual o teu pastor te leva, era o ministério de condenação e morte. E quando foi que aconteceu esse evento de novo, Lira? Pronto, a resposta do Júnior, olha. 1 de Coríntios 15, 51 a 54. Esse acontecimento em que os eleitos foram ressuscitados, né? E que saíram dos túmulos, que saíram do ágio, esse acontecimento no ano 33. E depois, definitivamente, no ano 70. Olha, 1 de Coríntios 15, 51 e 54. O que ele quer saber aí. 51. Eis que vos digo o mistério. Paulo falando aqui com os gentios, falando com os coríntios, e eu falando com vocês aí do canal. Ele diz assim, ó. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, você está vendo aqui, né, que Paulo está falando com os coríntios. Paulo não está falando comigo e Paulo não está falando contigo. E que Paulo, ele está se incluindo aqui. Então, por que tu está falando isso, Lira? Porque os cães e as pessoas que não têm entendimento, botam isso aqui para o futuro. E você não pode botar uma coisa para o futuro que já aconteceu. E para você botar isso aqui para o futuro, Paulo tinha que estar vivo. Entende, meu amado? E Paulo não está vivo. Paulo foi decapitado por Nero no ano 67 e que Paulo foi transformado em pó e o espírito de Paulo dormiu. E ele foi transformado no ano 70. O seu corpo foi glorificado e arrebatado, juntamente com os outros, com os vivos. Então, olha, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Então, nós aqui não é eu e não é tu, é Paulo. Entende? Aí você pode dizer, sim, mas eu não ouvi, eu não vi trombeta, eu não vi a trombeta soar, eu não vi isso, eu não vi aquilo. Meu amado, não é para tu ver. Por quê? Porque esse acontecimento aqui não é para o futuro. Esse acontecimento aqui foi para o ano 70 e somente para eles que viveram naquela geração. Nós não ouvimos, claro, nós não existia. E quem foi que ouviu, Lira? Eles. Olha, eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Paulo explicando para os coríntios. 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando Paulo fala nós, né? Paulo achou que ele estava vivo nesse evento. Então ele diz, e nós seremos transformados. Entende, meu amado? Mas isso aqui não aconteceu com Paulo, porque ele morreu antes da volta dele. Antes do ano 70, Paulo foi decapitado por Nero no ano 67. Então, Paulo aqui, ele foi incluído nos mortos. Entende? E aí sim, ele foi dormir. Então ele diz, nem todos dormiremos. Paulo achava que não ia morrer. Mas transformados seremos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Por que ele está dizendo isso? Porque ninguém não sabia o dia e não sabia a hora. Mas tudo não passaria daquela geração. Então, naquela geração, poderia ser no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta,
a trombeta soará. Entendeu, meu amado? Você está entendendo? Não tem dia que esse cão aí diz assim, mas como é que você diz que Jesus já voltou, se diz que ninguém sabe o dia e nem a hora? Meu amado, uma mulher, né, quando ela está grávida, não tem dia e nem tem hora, mas não vai passar dos 9 meses. Eu vou fazer um churrasco para esses cães e vou botar chumbinho dentro. Mas daqui para domingo não tem dia, não tem hora. Entendeu, meu amado? Não tem nada a ver, meu amado. Não tem nada a ver com o que esses cães pregam. Ele pega isso daqui e bota tudo pro futuro e manda tu esperar Jesus. Aí tu tá lascado. Então, olha, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, aqueles corpos que morreram, né, do ano 33 para frente, eles seriam transformados em incorruptíveis. Entende? E que nós, no caso Paulo está se incluindo, nós os que ficarmos, seremos transformados. E nós, Lira, nós já estamos transformados, meu amado. Nós já estamos transformados. Nós não estamos mais esperando efeito nenhum. Nós estamos esperando esse corpo aqui morrer. Quando esse corpo morrer, ele vem buscar você, não é a igreja. Você será arrebatado, puxado com força. Na mesma hora que você morre, você volta para lá. Essa é que é a verdade de Deus. Então, 53, porque é necessário que este corpo corruptível, que é esse, se revista da incorruptibilidade, o espírito, e que o corpo mortal, esse, se revista da imortalidade, o espírito. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, o espírito, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela a vitória. Entende, meu amado? É isso. Então, vou abrir aqui em Filipenses 3:20, te explicando mais, né? Os que dormiam depois do ano 70, os que dormiam foi antes do ano 70, e que após o ano 70, ninguém dorme mais. Nós não. Nós aqui, Paulo, ele está se incluindo, entendeu? Então você não pode botar nada para o futuro. Para você botar para o futuro, você tem que trazer Paulo para o dia de hoje, ou para o futuro. E Paulo não existe mais, meu amado. Então o que eles fazem? Eles botam para o futuro o que é passado, né? Aí você fica fazendo o que? Esperando o Messias. Quem estava esperando o Messias eram os judeus, os que creram, os eleitos. E o Messias, ele já voltou. Essa é a segunda vinda, entendeu? E aí o templo caiu e a morte foi tragada. Entende, meu amado? E que nós não estamos incluídos nisso aí. Então, para encerrar aqui 58 minutos, olha, Filipenses 3:20, vou ler só mais 2 versículos, 2 capítulos de versículo, Tessalonicense, Filipenses, olha, Filipenses 3:20 e 21, ó, 3:20 e 21, olha que coisa linda. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, isso daqui Paulo escreveu antes do ano 70, ele está pregando os Filipenses. Então, ele está dizendo que a nossa pátria, a nossa pátria aqui, Paulo está falando com ele. Está falando com os Filipenses e está se incluindo, Paulo. E eu estou falando com vocês, que a nossa pátria está no céu. E que falta só esse corpo morrer, esse homem, para você voltar para lá.
Então, essa pregação de Paulo aqui, você tem que ter inteligência espiritual. Paulo não está falando comigo, não está falando contigo. Pois a nossa pátria, qual a nossa pátria, Paulo? A pátria de Paulo e dos filipenses. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem. Por que ele estava aguardando? Porque isso daqui foi escrito antes do ano 70. Paulo estava vivendo antes do ano 70. De novo, 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então, meu amado, isso aqui é maravilhoso demais. Quando ele veio no ano 70, os que dormiram foram arrebatados juntamente com eles, com os vivos. Esse corpo, do qual Paulo chamou de corpo de humilhação, eles que estavam vivendo, que estavam aguardando, eles foram transformados e ressuscitados juntamente com os que dormiam, arrebatados. E que isso daqui foi só para quem viveu naquela geração. Entende? E nós somos depois do ano 70. Nós não estamos esperando nada. Nós estamos vivendo só por fé em tudo isso. Eu não vi nada, mas eu vivo por fé. Então, para terminar, olha, João 5:24, aliás, Mateus 16:18, e falta mais um. Já deu o que aí? 1 minuto, 1 hora já. Olha, só para terminar aqui, Mateus 16:18, vamos passar completa a mensagem. 16:18, olha. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendeu aí, Juninho? Então, após o ano 70, né? Após o ano 70, caiu o templo, acabou a lei de Moisés, o ministério de condenação e morte. Então, a chave do inferno, inferno é sepultura, inferno é Sheol, inferno é cemitério para nós. Então, as portas do inferno, do cemitério, da sepultura, já não tem mais poder sobre a igreja do novo pacto, sobre a igreja da nova aliança, sobre a graça de Deus em Cristo, sobre nós que somos a igreja. Por quê? Porque a morte foi tragada. O ministério de condenação e morte, com a queda do templo, acabou. Romanos 10:4, o fim da lei, o fim da morte é Cristo. Então, João 5:24, dizendo para vocês que nós não estamos buscando a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Que esse teu pastor aí que diz que tu não der o dízimo, diz que você vai perder a salvação. Esse cão desgraçado, condenado e infeliz. Olha, João 5:24, olha a mentira que esse teu cão aí te prega, tá? Dizendo que tu vai perder a salvação, que tu não tem a salvação, que tu tem que perseverar, que tu tem que dar o dízimo, que tu tem que lavar o carro dele, que tu tem que fazer tudo. João 5:24. Em verdade vos digo, 2 pontos. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não terá a vida eterna. Não entra em juízo. Então, se você vive por fé, você não vai entrar em juízo, mesmo porque não existe mais juízo. Juízo foi somente para Israel. Então, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Meu amado, a morte não tem mais poder sobre nós, Juninho.
Deus, ele já venceu a morte. Então, a porta do inferno, as chaves do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja, a igreja do novo pacto. Uma única, que somos nós. Então, olha, dito essas coisas maravilhosas, né? Fazendo só um comentário, essa maldita religião que está aí fora, eles não te ensinam essa certeza da vida eterna. Entende? Eles só te ameaçam. Te ameaça, te põe medo, pânico, feitiçaria. E o crente, ele vive com medo até da sombra dele. Então, olha, essa certeza você só tem aqui, meu amado. Nós já temos a vida eterna. Somos templos e morada dele. Nós não estamos esperando ele. Ele já está em nós, meu amado. Olha, terminado essa graça maravilhosa, pedindo que você compartilhe esse vídeo. Dá o like, vai lá no sininho, se inscreve. Para que esse canal cresça na graça e no conhecimento, e nós todos juntos crescendo no entendimento da palavra de Deus. Graça e paz.